Boa tarde a todos. Eu sou a Karime Cambur, gerente de comunicação, marca e reputação da Klabin. É uma honra estar com vocês aqui hoje, nesse painel de nome bem interessante, que retrata um pouco do que a gente faz, que é a comunicação onipresente. A gente vai tratar um pouquinho aqui, com um viés, obviamente, da comunicação interna, mas eu gosto muito desse nome porque põe a gente para pensar e retrata um pouco, muito do que a gente faz, né? Eu estou aqui com a Dani Gomiero, diretora de comunicação corporativa e responsabilidade, vice-presidente de projetos do Instituto Claro, esse cargão enorme de peso, eu tive que ler, e a Juliana Mello, coordenadora de comunicação interna da MRV Engenharia. Bem-vindas a mais um painel aqui do Fórum Empresas que Melhor se Comunicam com Colaboradores. É um prazer conduzir esse grupo, a gente tem muita história boa para contar para vocês, espero que vocês gostem. Meninas, vocês querem fazer uma breve apresentação para a gente começar? Podemos. Quer começar, Ju? Começa aí. Como a Karime falou, eu sou Juliana, da MRV. A MRV hoje é a maior plataforma de soluções de habitação da América Latina, né? A gente atuou como uma empresa de engenharia durante muitos anos, a gente está em plena transformação e a gente está diversificando muito os nossos negócios em torno desse ecossistema de habitação. É um prazer estar aqui, eu tenho acompanhado os painéis ontem e hoje, tem sido muito rico e é um prazer estar participando também. Oi, pessoal, boa tarde, estou feliz aqui também de participar desse momento com vocês, né, e com quem está nos assistindo. Eu sou a Dani, como a Karime já comentou, né, eu sou responsável pela área de comunicação e responsabilidade social da Claro e também do Instituto Claro, né. A Claro é uma empresa de telecomunicações que a grande maioria talvez conheça, né, porque também está, né, nas nossas casas, inclusive, né, seja pelo serviço de celular, seja pela TV, seja pelo Wi-Fi, e a Claro, ela também conta com outros tipos de empresas, né, dentro do grupo, e como a Embratel, por exemplo, que é uma marca que fala ali, que é uma marca super importante aí na nossa história de telecomunicações, e que faz um relacionamento mais B2B, né, tá mais ali com pessoas jurídicas. A Claro é uma empresa que vem também buscando essa transformação, né, digital, e para isso, comunicação, eu tenho certeza, né, que é um pilar extremamente importante para a mudança, e a nossa missão é conectar para uma vida mais divertida e produtiva. Então, eu adoro essa missão, acho que tem tudo a ver, né, com o que a gente faz, e espero poder contribuir um pouquinho aqui nesse bate-papo. Muito bacana, acho que vai ser bem rico, e eu já quero começar, então, perguntando para vocês, para a gente iniciar a discussão, quais são os principais canais de comunicação que vocês têm com os colaboradores? A gente na Klabin chama de colaboradores, eu não sei como vocês chamam, mas enfim, com o público interno. E o que vocês destacam de mais importante em cada um desses canais? Quer começar essa, Dani? Posso começar assim. Bom, a gente na Claro, a gente tem uma... Como que é a nossa realidade? Acho que vale a pena rapidamente aqui contextualizar. Nós somos uma empresa que está em todo o Brasil, né? A gente tem escritórios espalhados em mais de 200 cidades, e a gente está falando de 40 mil pessoas aproximadamente. Então, é uma empresa que a gente tem um grande desafio, né? A comunicação, ela é um grande desafio quando a gente pensa num cenário como esse, por exemplo. Então, a gente tem vários tipos de canais. A gente tem os nossos canais mais tradicionais, vamos chamar assim, e aí eu estou falando antes pandemia, e na pandemia a gente teve mudanças, obviamente, por todo o contexto também social que a gente está vivendo, né? Mas a gente tem os canais tradicionais, então a gente ainda temos o mural, nós temos, por exemplo, a mídia indoor, a gente usa a TV corporativa, a gente usa o e-mail marketing, a gente usa o SMS, né, o próprio WhatsApp.
Então, a intranet, então a gente tem canais que cobrem, né, esse tipo de população e esse tipo de colaborador, aonde ele está, né? A gente tem colaborador no campo, a gente tem colaborador na loja, a gente tem colaborador no escritório, então a gente tem que garantir que a comunicação chegue de alguma forma. O que a gente faz além disso, assim, né? A gente tem reuniões de comunicação, que a gente chama, que para mim é um dos grandes canais que nós temos, e que a gente repaginou agora recentemente, virou Fala Claro, né? É uma reunião onde o nosso presidente, uma vez por mês, investe 50 minutos ali para conversar com os colaboradores. Então, isso tem sido uma coisa extremamente importante para a gente. Esse reposicionamento veio, inclusive, por conta da pandemia também. A gente já fazia as reuniões de comunicação, elas eram presenciais. Já era conduzida pelo presidente? Ele participava com menos frequência, porque como era que foi o ganho, né? Vai já fazendo essa comparação. A gente sempre teve o veículo, mas as reuniões eram regionais e presenciais. Quando aconteceu a pandemia e a gente veio para casa para fazer o home office, a gente percebeu ali uma grande oportunidade de ter um momento dele falando com as pessoas, e aí a gente conseguiria fazer isso de uma forma horizontal, né? Assim, é ele direto com as pessoas e nesse momento que a gente está vivendo também da própria pandemia, usando a tecnologia. E então, tem espaço para perguntas ou não? E aí, isso, então como que funciona? O que é legal? É que é ele com os colaboradores. Então, a gente se prepara um tempo antes, abre o Fala Claro, as pessoas mandam, os colaboradores mandam as suas perguntas, a gente leva para ele, discute a pauta da reunião e ele responde as perguntas dos colaboradores. E também a gente leva assim, olha, está acontecendo tal coisa, vale a pena, independente da pergunta, também vale a pena a gente levar, porque é um espaço importante para a gente falar sobre, por exemplo, sexta-feira agora a gente falou sobre diversidade, a gente falou sobre ESG, então ele também dá os seus recados e parte da reunião é para responder aos colaboradores. E tem uma outra coisa que eu acho muito legal também, que na pandemia a gente teve que, né, o que a gente faz, né, porque a comunicação foi fundamental, tem sido fundamental para os nossos colaboradores nesse período. Então, a gente criou canais alternativos e a gente criou não é um guide, me fugiu agora a palavra, mas a gente criou uma sequência de lives, a gente começou a usar muito a estratégia da live, né? E lives de assuntos que são extremamente estratégicos e lives de assuntos que são para o bem-estar do nosso colaborador, para a saúde mental do nosso colaborador. Então, a gente também se reinventou no ano passado, né, para que a gente pudesse usar aquilo que a gente tinha a nosso favor ali, a tecnologia, outras formas alternativas para a gente poder se comunicar, né? Então, acho que basicamente é isso, assim, Karine. Tem outras coisas, mas até para a gente... Acho que como um overview tá bem completo, né? Eu acho que a Juliana comentou bastante sobre essa questão das lives também, né, Juliana? Quer contar um pouquinho da MRV para a gente? A gente tinha implantado em 2019 o Workplace, né, que é a plataforma de comunicação interna e colaboração do Facebook, que se tornou o nosso principal meio de comunicação digital, substituindo de marketing. E essa foi uma mudança muito significativa na cultura de comunicação da companhia e também no modo de operação da própria equipe, né? A gente passou de um modelo em que toda a comunicação era centralizada e basicamente unidirecional, só a comunicação interna falava, para um modelo que ele é mais democrático, plural e multidirecional. Todos produzem informação e se comunicam na sua própria voz, porque a gente, quando a gente implantou o Workplace, a gente fez essa escolha de não criar perfis institucionais para poder passar as notícias corporativas. Então, a gente tem grupos oficiais, onde a gente modera o conteúdo, mas quem posta são os responsáveis por cada área. E na tecnologia do Workplace, a live já era uma realidade, a gente já fazia lives do Workplace, porque é realmente muito simples, é praticamente apertar um botão, se colocar na frente da câmera, e a sua live já está sendo transmitida
no grupo específico, onde estão aqueles colaboradores com quem você precisa falar. E foi muito importante a gente ter isso nesse começo da pandemia, assim. A gente fazia live praticamente toda semana com nossos presidentes, abria para perguntas e respostas ao vivo, e gerou uma transparência muito grande. A gente já era bem transparente nas questões de comunicação, mas eu acho que a percepção de transparência por parte do colaborador aumentou muito, e essa proximidade com a alta direção, ela foi muito importante quando a gente estava migrando para um modelo que não existia na companhia. Né? Na MRV, a gente não praticava home office, né, em nenhum nível. Né? Então, a gente estava embarcando num modelo novo, né, que a gente nunca tinha experimentado, numa situação de pandemia que ninguém tinha vivido, e essa possibilidade de colocar a alta direção em contato com os colaboradores foi muito, muito, muito rica. E isso foi potencializado. Então, como a Dani falou também, a gente também fez live de saúde mental, fizemos Fale com o Líder, que foi uma série que a gente trazia algumas lideranças, e o nosso diretor de RH entrevistava para falar um pouco de carreira. A gente fez vários eventos online com diversos tipos de enfoque, e gerando mesmo essa proximidade com o colaborador, que foi muito importante nesse momento da pandemia, né? E que gera laço, e que gera pertencimento, e que gera confiança, né? Porque a gente estava navegando em águas, todos nós, né? Em águas que a gente nunca tinha navegado. E ter a liderança ali disponível e falando com os colaboradores de uma maneira direta, porque ele entrava era no perfil dele, não era um perfil da comunicação interna. Né? Quando o presidente falava, é no perfil dele, quando ele posta, no perfil dele. Né? Então, gera uma proximidade que para a gente é muito importante, porque a gente tem uma situação parecida com a situação da Dani. A gente está em 160 cidades, né? Em mais de 300 espaços diferentes, considerando escritórios, lojas e obras. Né? E chegar a todos esses lugares e conseguir com que essa distância seja diminuída por meio da tecnologia é muito importante em todos os casos. A gente já estava sentindo o efeito disso, né, durante 2019, que foi nosso primeiro ano do Workplace, e foi potencializado com essa questão da pandemia. Nosso uso e o engajamento aumentou, assim, de uma maneira absurda, assim. Então, foi uma ferramenta importante para gerar essa proximidade, esse senso de pertencimento e gerar confiança, né, nos caminhos que a empresa está traçando. Posso complementar uma coisa que eu acho que é super importante, que ouvindo também você falar, Ju, que é essa relação de confiança, de credibilidade, né? E uma coisa que eu acho que foi muito importante de 2020 para cá, e que as plataformas também ajudam a gente nisso, foi a questão das interações. Eu acho que esse canal de escuta, né, com o colaborador, ele também foi potencializado. E isso também é comunicação, obviamente, né? Então, assim, e aí eu faço uma conexão que a gente vem falando bastante, acho que a gente nesse segmento de comunicação, e na verdade o mercado de uma maneira geral vem falando, que é essa experiência do colaborador, né? Qual é a experiência que comunicação está oferecendo, né, para o nosso colaborador? E esse canal de escuta, que esses canais potencializaram para mim em 2020, o Workplace, eu acho que ele faz isso, né? E a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, que é algo que a gente também tem pensado muito dentro da Claro, é a gente poder construir junto com os colaboradores, né? A comunicação que eles também querem. E eu acho que isso é importante também dentro desse processo, né? Exatamente, eu acho que essa questão da escuta e da própria reinvenção da comunicação, né? Algo que a gente sempre traz, é inerente ao nosso papel, né? À nossa atuação, só que, obviamente, no ano passado isso foi tudo potencializado, porque a gente realmente precisava chegar naquele colaborador, em especial no início, com as informações sobre a Covid, claro que se manteve ao longo do ano, mas naquele momento de todo mundo se adaptando a uma cultura digital, todo mundo em casa, ou
estruturas muito alternadas, né? Uma parte física, uma parte digital, e a gente precisando se adaptar, garantindo que a informação chegasse para todo mundo, fez com que a gente acelerasse esse processo, né, Dani, e abrir essa escuta para ver se a gente está chegando, se não está, e como a gente faz para melhorar. Lá na Klabin, a Klabin é uma empresa maior produtora, exportadora de papéis para embalagem e embalagens de papel do Brasil, enfim, exporta para o mundo inteiro, atende todo o território nacional. A gente também tem uma situação similar, estamos no Brasil inteiro, de Manaus até o Rio Grande do Sul, e são 25 mil colaboradores, também temos o pessoal de campo que trabalha na área florestal, temos as pessoas da indústria que mantém, aí é uma indústria essencial, né, então mantém a operação, a gente não parou, e temos os escritórios nas áreas comerciais, tem unidade na Argentina, tem escritório na Áustria. Então, como que a gente faz para manter não só a questão da Covid, né, as informações relacionadas à Covid, mas como que você sustenta a questão do pertencimento e do orgulho? Eu acho que esse foi realmente o grande desafio do ano passado. E lá na Klabin também a gente tem uma realidade muito parecida com a de vocês, na Claro, que é todo tipo de comunicação ainda, desde o tradicional, o mural, a TV corporativa, como as ferramentas digitais que se intensificaram muito durante a pandemia. A gente percebeu que o WhatsApp virou uma das ferramentas principais. A gente conseguiu consolidar a Minha Klabin, que é a intranet. A gente não foi para o Workplace, mas a gente trabalhou bastante a ferramenta do Office para deixar atrativo e com acesso para todo mundo. Então você acessa de qualquer e-mail, né, não precisa ter o e-mail da Klabin, acessa pelo celular. Então, para que a gente realmente pudesse chegar em todo mundo, e a gente está com 95% dos nossos colaboradores acessando, então da base total, quer dizer, incluindo o público do campo, que a gente julga um sucesso para uma empresa que não tinha essa cultura da comunicação digital. E o WhatsApp acabou se consolidando muito como a principal ferramenta. Então, tudo a gente adapta para a mensagem do WhatsApp, um vídeo rápido por WhatsApp, que é por onde as pessoas conseguem acessar e disseminar a informação. Para a gente foi um aprendizado bem importante também, garantindo, né, toda a questão do LGPD, ali se reinventa também, aprofunda, deixa tudo funcionando ali como precisa funcionar, mas garantindo a agilidade. E essa questão da escuta, nós temos a Rádio Florestal, como o nome diz, para as pessoas que trabalham no campo, na área florestal da companhia, e ela tinha uma periodicidade ali semanal. E ela passou a ser diária desde o início da pandemia até março desse ano. A gente avaliou que não precisaria mais ser diário, mas a gente fez por um ano essa rádio diária e ouvindo todos os dias os líderes das operações para entender exatamente o que aqueles colaboradores queriam saber e o que as famílias desses colaboradores queriam saber, porque era o meio que eles levavam para casa, depois ouviam com a família. Então, a gente trabalhou muito próximo da área de medicina, do trabalho, e muito perto da operação para saber de que forma a gente podia realmente gerar um serviço para aquele público. Então, foi uma baita escola mesmo o ano passado, e uma escola, assim, de escuta, muito bem colocado, Dani. E pegando esse gancho, eu queria saber o que vocês acharam como o maior desafio para engajar para esses veículos. Por exemplo, Juliana, você comentou que migraram rapidamente para o Workplace e para essa estrutura de lives. O que foi mais difícil para conseguir ali o acesso à informação e a manutenção viva aí desses canais? Olha, a gente tomou algumas decisões que acabaram se mostrando bem acertadas para garantir o engajamento e de não ter dupla. Como a gente estava migrando da intranet para o Workplace, era um risco se a gente mantivesse as duas plataformas. Então, a gente tomou umas decisões na largada, que foi justamente cortar. Né? Então, a nossa intranet ainda existe para alguns sistemas e alguns documentos, mas a comunicação migrou, não tem mais nenhuma comunicação sendo feita na intranet e o e-mail também. Porém, a gente tem avaliado que algumas áreas de fato, né, eu estava até conversando com a Dani um pouco aqui nos bastidores, elas têm mais dificuldade de engajamento, né? A nossa área de produção, que a gente chama que é a área de engenharia, que está lá nos canteiros de obra,
mesmo os funcionários administrativos, que têm e-mail, que precisam e usam computador ou o próprio celular para acessar os sistemas da empresa, eles não têm um engajamento tão grande quanto outros públicos, né? Então, a gente está num processo de tentar entender, e a gente percebe que as iniciativas que vão para eles por e-mail têm um resultado melhor. Então, a gente está num processo de tentar entender, a gente não vai voltar a usar o e-mail da mesma maneira que a gente usava antes, né? Isso a gente já... a gente não deseja voltar com a forma como era antes, mas a gente está tentando estudar como que a gente pode fazer o e-mail um aliado para eles consumirem mais as informações que estão no Workplace, porque a gente acha também que não faz sentido a gente ficar duplicando canal, né? E tem uma mudança de paradigma muito interessante, que eu acho que foi um desafio para a gente e para a própria equipe de comunicação interna no começo, né? Porque com essa decisão que a gente tomou das pessoas publicarem, né, a gente ter grupos oficiais para a gente moderar, para garantir que aquele grupo tenha, de fato, informações que sejam relevantes, tanto para a empresa quanto para o público que está ali, o nosso papel muda, né? A gente não é mais o dono, a comunicação interna não é mais dona da comunicação, ela realmente se torna uma comunicação onipresente, porque ela acontece nos diversos grupos que foram criados na largada e que continuam sendo criados pelas equipes para fazer a comunicação no dia a dia deles fluir, né? Então, a gente tem um papel mais consultivo, né? Cada vez mais consultivo, de tentar olhar com as áreas clientes, o que elas precisam comunicar, quem são esses públicos, né? A gente fala assim, que tem muita, às vezes a área geralmente chega para a gente, não, eu quero publicar isso no Acontece, que é o nosso grupo principal, onde está 100% dos nossos colaboradores administrativos, mas a informação que você precisa passar vai ser útil para quem? Quem vai dar valor para ela? Né? Então, a gente ajuda as áreas a construírem um caminho de comunicação que seja eficiente e que entregue valor também para aquele colaborador que está recebendo, porque senão vira spam, né? Que é uma coisa que a gente tem, o nosso trabalho está se tornando um trabalho de curadoria e de consultoria para as áreas, e isso é muito diferente, muitas áreas às vezes dizem, mas eu posso publicar? Assim, você deve publicar, mas não é você que vai publicar? Eu falei assim, não, né? Às vezes a gente até ajuda a área a construir o conteúdo, né? Mas as áreas se empoderam de determinada forma, que tem várias áreas hoje que já andam sozinhas, chega o conteúdo para a gente aprovar lá no nosso grupo oficial, e que já está bem redondo e que vai do jeito que a pessoa escreveu, e vai na voz dela. E eu acho que isso é muito poderoso, né? Não é a forma... Tem algumas dores, né, da gente não estar usando muitas vezes a mesma linguagem, mas as pessoas percebem a legitimidade disso. Isso é muito importante, né? Então, tem uma mudança na forma de consumir também a informação. E isso leva um pouquinho de tempo, mas nesse caso eu costumo falar que a pandemia ajudou nesse aculturamento da companhia em relação ao workplace, acelerou esse aculturamento dos nossos colaboradores de uma maneira que a gente não imaginava que seria possível num curto espaço de tempo. Muito legal, Ju, te ouvir. Já estou pensando aqui, ó, já estou pensando um monte aqui. A gente vai ouvindo e tendo ideias também, faz uma listinha, depois a gente conversa depois. Exatamente. Né? Eu estava pensando aqui na pergunta do desafio, né, que você colocou. Pensando nos nossos canais, a gente também teve essa experiência do WhatsApp. A gente usa a plataforma, por exemplo, do Teams, né, para o home office, e a gente também não trabalhava, a gente também não tinha a prática do home office, então, no dia 19 de março, a gente foi para todo, né, quem podia, porque a gente também é uma empresa de serviço essencial, então, quem podia ir para casa foi, a gente está falando de mais ou menos 20 mil pessoas, e tudo a gente teve que repensar, porque, imagina, tinha questão lá de segurança, de acesso, né, como que você coloca 20 mil pessoas em casa? Então, a gente acabou criando alguns canais alternativos que a gente percebeu, na verdade, que eles foram fundamentais, mas eu ainda, e que a gente tem respostas em relação a isso, porque a gente foi ouvir, foi pesquisar,
mas eu ainda acho que existe uma dificuldade, mesmo com o WhatsApp, mesmo com a gente, por exemplo, pensou em coisas direcionadas à liderança, enfim, eu ainda acho que o maior desafio que a gente vive é o engajamento da própria liderança. E aí, a gente tem pensado muito, então, que eu não acho que seja uma novidade, mas a gente tem pensado muito em como a gente traz esse líder para dizer assim, olha, você é um líder comunicador. Isso faz parte do seu job description, né? Faz parte da sua responsabilidade. E é isso, não está na comunicação interna. A comunicação interna, ela vai te suportar, ela vai te ajudar, mas você tem essa responsabilidade de comunicar os seus times, né? Então, a gente tem pensado muito dentro da Claro em como a gente dá esse passo, em como a gente aproxima essa liderança, né? Em como a gente, de forma estratégica e também consultiva, Ju, por isso que eu fiquei te ouvindo aqui, já fiquei pensando em algumas coisas, como que a gente engaja, envolve esse líder, né? E mostra para ele a importância desse movimento. Né? Porque, assim, é muita coisa que acontece, eu acho que a gente trabalha com muita informação, acho que, não sei se acho que deve ser a realidade de vocês, né, então, assim, é muita informação, é muita coisa acontecendo, tudo querem comunicar, mas não necessariamente tudo precisa ser comunicado por um canal de comunicação, né, como... E às vezes não naquele timing também, né? E não naquele né? timing, e aí, assim, como que eu trago, então, esse líder para nos ajudar nesse processo? O que é importante que saia, inclusive, da boca dele para o time dele, para a equipe dele? A gente tem batalhado muito dentro da Claro para uma missão de comunicação, né? Vamos pensar na nossa missão, que é construir diálogos e relações incríveis, cheios de significado. Eu só consigo fazer isso quando eu tenho essa aproximação, né? A gente suportando e esse líder comunicando. Então, eu acho que eu colocaria como um grande desafio ainda esse envolvimento da liderança. O WhatsApp ajudou, porque eu acho que tem a questão da agilidade com a liderança, que é uma coisa importante. E que é isso, geralmente a pessoa está lá com o seu celular, recebe, viraliza, como a Karine comentou, né, dos cardzinhos, do vídeo. Então, você consegue chegar mais rápido. Mas ainda não consigo garantir, né, que isso de fato esteja sendo desdobrado como deveria. Acho que é um pouco desse desafio que eu colocaria aqui para a gente pensar e que é uma coisa que eu tenho pensado bastante também dentro da nossa experiência ali. Vocês já implementaram um programa para essa liderança comunicadora ou por hora é só um fio condutor ou um desafio mesmo? A gente está em vias de implementar, a gente validou a estratégia em como a gente vai fazer isso. A gente tem feito alguns pilotos para algumas iniciativas, então, olha, tem isso aqui, já vamos começar, então, a trazer e pensar. Porque, assim, o básico que eu digo, assim, né, me entendo, essa é a questão da gente, vamos mandar um e-mail explicando antes para o líder, olha, vai acontecer tal coisa, antecipa, chama o cara, a gente faz. Mas e depois disso, líder, você também tem um papel, entendeu? Então, a gente está começando a pilotar em algumas iniciativas esse programa. Muito bacana, a gente tem esse desafio também na Klabin e estamos pensando em como a gente vai implementar essa estratégia, temos alguns caminhos aí, tem já um quase piloto para implementar esse ano, a gente está amarrando, e o que a gente fez no ano passado, nós temos um treinamento de gestão e prevenção de crise, que a gente faz principalmente com a liderança das operações. E aí sempre tem aquela parte do treinamento dos porta-vozes, e aí no ano passado a gente deu esse passo já de colocar não só o treinamento para a questão de crise, mas para essa comunicação, dessa liderança comunicadora, porque mais que nunca hoje nós temos ali a necessidade do engajamento do colaborador, mas também das comunidades, quer dizer, o papel do líder como um representante da companhia, ele
ele está em todo lugar o tempo inteiro, né? Então ele realmente precisa estar preparado. Então a gente já deu esse passo e deu muito certo na questão de crise, que a gente linkou esse discurso. Não é só na crise que você fala e você se expõe, você fala todo dia, né? E hoje a gente está em crise aí desde março do ano passado, em que a gente tem que se posicionar o tempo todo, né, sobre as questões da empresa. Então a gente fez um piloto, deu certo, foi bem aceito. Depois a gente viu a metodologia sendo usada em algumas reuniões internas, a gente ficou com muito orgulho daquilo estar sendo implementado, foi muito bacana, e agora a gente deve seguir mesmo como um programa. Meninas, o nosso tempo está acabando. Mais um bench, então. Mais um bench, vamos falar. Também fiz aqui a minha listinha. A gente tem 10 minutos e eu queria explorar com vocês justamente isso. O que veio para ficar? Né, Juliana, você estava falando justamente do autor, né, o colaborador como sendo o autor da notícia. Isso vai ficar? É só por esse período? O que mais que vem por aí? Olha, eu acho que o colaborador como autor da notícia, eu acho que ele veio para ficar. Quando a gente tomou a decisão de implantar o Workplace, implantar dessa forma, a gente estava muito confiante nisso, porque as narrativas sobre as empresas já não estão na mão das empresas quando a gente fala com o mercado, né? Então, por que dentro de casa a narrativa tem que estar na boca da empresa, na figura da comunicação interna, né? Então, o colaborador como produtor de conteúdo é uma realidade. A gente pretende que isso seja cada vez mais realidade na MRV. Alguns paradigmas são quebrados nesses momentos, com essa mudança. Eu gosto de dar um exemplo, que a gente soube, num período ainda pré-pandemia, que a gente tinha uma pessoa visitando os canteiros de obra lá no Sul, fazendo palestras sobre feminicídio. E fomos atrás, vimos num grupo pequeno, que tinha pouca gente, a gente estava nesse grupo, fomos atrás da colaboradora e descobrimos que isso estava acontecendo em nível nacional. E a companhia como um todo não sabia. Né? Então, assim, a partir de uma coisa simples que ela fez, ela postou uma foto e colocou uma legenda, né, dessa ação. A gente foi atrás do gestor responsável por esse programa, e ajudamos ele a dar forma para que esse fato, que foi ali localizado, a gente descobriu que era nacional, pudesse virar uma notícia corporativa. Então, assim, de fato, as pessoas estão produzindo notícias. Quer a gente dê esse espaço para elas, quer a gente não dê. Né? E com essa questão de a gente ter uma plataforma que ela é muito parecida com uma rede social, simplifica muito isso, porque antes a gente fazia vídeos para falar de resultado, a gente fazia um vídeo que tinha uma produtora, a gente tinha que roteirizar, era um estresse, porque o resultado só vai para a CVM tal hora da noite, então a gente só tinha que conseguir gravar determinado horário e sair 2 ou 3 dias depois para o público interno. Hoje, a gente sobe, a gente vai na sala do diretor, grava no celular, edita, em questão de horas está lá. A última que ele fez, ele estava viajando, ele gravou sozinho do celular dele e mandou para a gente. Então, assim, simplifica de uma forma que as pessoas também já estão ficando habituadas. Né? E se identificam com isso. Assim, gente, um vídeo desse eu também consigo fazer. Né? Se meu colega postou uma ação junina num canteiro de obra, com a foto com essa qualidade, eu também posso postar. Né? E aí o nosso trabalho é de fazer uma amarração para fazer essas ações que são isoladas, mas são nacionais, terem uma narrativa corporativa e ajudar os líderes a verem notícia, onde é notícia, porque o dono desse projeto lá do feminicídio mesmo, ele não achou que isso, a preocupação dele não era comunicar para a empresa, a comunicação dele é fazer o projeto dele acontecer, e ele não está errado. Né? Mas é uma mudança de cultura, fazer com que os líderes fiquem sensíveis para isso. Isso mesmo. Dani, você quer complementar? Eu complementaria, eu acho que assim, eu acho que o que veio para ficar é a escuta que eu falei,
a interatividade e fazer juntos, né? Então, isso que a Ju trouxe é importante, a história do ele ser o produtor ele é um produtor de conteúdo, então a gente dar voz a isso também é importante, porque a gente traz uma riqueza, né, maior para dentro da comunicação, e para a própria cultura da companhia, né? Quem são as nossas pessoas, né? Então, e essas pessoas, elas têm muito a contribuir. Então, eu acho que nessas discussões, nas pautas, então, acho que isso é muito importante. O que eu vejo, assim, que veio para ficar, essa agilidade, essa horizontalidade. O que eu gosto muito nessa história que eu estou ouvindo da Ju, por exemplo, que é uma coisa que eu sonho também e que estou em vias de, é exatamente esse tempo real da comunicação, né? Isso eu acho muito legal, e que a gente consegue fazer com alguns veículos que nós temos hoje, mas ainda assim você tem um tempo de resposta, leva um tempo de resposta, né? É diferente quando você está ali em tempo real conversando, e esses diálogos estão sendo construídos. Então, eu acho que isso é muito bacana, e assim, a simplicidade na comunicação e a acessibilidade desses canais, né? Então, acho que, assim, são coisas que vêm para ficar, baseado muito na experiência do colaborador, insisto nisso, acho que assim, a comunicação, ela precisa olhar para essa jornada, né? Os pontos de contato que esse colaborador tem dentro da empresa, a comunicação, ela precisa ajudar nessa experiência, né? Ela também é um fator importante, na própria diversidade, então acho que isso também é algo que vem para ficar, e quando a gente faz uma coisa, que eu acredito muito, assim, né, nessa questão da seriedade, da consistência, da recorrência, da frequência, a gente teve uma experiência que para mim foi muito emblemática o ano passado, e que vem ao encontro disso que eu estou falando para vocês, que foi, em determinado momento da pandemia, a gente perguntou para os nossos colaboradores qual era o principal canal e fonte de informação sobre a pandemia. E a gente, pela primeira vez, a gente colocou canais que não são canais da Claro. Então, a gente colocou a TV aberta, a gente colocou as redes sociais, a gente colocou o jornal, enfim. E aí a gente fez a pesquisa e a gente ficou, como a gente foi ali determinante, né, para eles naquele momento, e os nossos canais de comunicação eram tivemos ali um percentual de 98% de escolha. Então, assim, onde que eu vou buscar informação? Eu estou indo buscar informação na minha empresa, né? Então, isso para a gente foi muito emblemático, lógico, trazendo para a gente a nossa responsabilidade também, né? Então, eu acho que isso tudo foi feito em várias mãos, né? Então, foi feito com a comunicação, com o colaborador, com as áreas, e aí trouxe esse resultado de credibilidade. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Não tem volta. Eu concordo com você, não tem volta. Eu ia justamente complementar com a questão do tom, que é essa questão da proximidade, de ser humanizado, de ser real, quer dizer, cada vez menos institucional e mais direto ao ponto, né, objetivo, cuidadoso, leve. Eu acho que isso também veio para ficar, nessa forma de comunicar mais humana, né? Eu acho que isso também essa é uma grande conquista. A humanização é fundamental, é verdade. Ontem, no painel do Comunicação Interna 4.0, ela estava falando uma coisa que é bem isso mesmo, assim, quanto mais tech for a comunicação, mais touch ela vai precisar ser. Né? Então, não é porque é digital que tem que ser frio, né? Pelo contrário, a gente tem que transformar, é justamente o contrário, a gente tem que fazer com que a comunicação digital, porque não vai deixar de ser, né, nesse mundo, com essa dispersão enorme, né, que as nossas empresas, né, as 3 empresas aqui vivem, a gente não tem como abrir mão da comunicação digital, mas ela tem que ser uma comunicação humanizada. Isso mesmo. Nosso Isso tempo também acabou. Não tem volta, né? A comunicação digital também não tem volta. Não tem volta. Gente, foi uma delícia essa troca com vocês, aprendi muito, fiquei cheia de ideias aqui, vontade de trocar mais. Muito obrigada, tenho certeza que quem assistiu também, muito obrigada.
Queria fazer um lembrete para quem está assistindo, temos aqui o QR Code para a campanha da Casa Hope, adote um leito, participem, é muito importante, causa nobre. Muito obrigada, e aí a programação continua. Nos vemos. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, Boa tarde. obrigada. Tchau, obrigada.